Bem-vindo ao canal Matemática Começando do Zero. Hoje nós vamos ter a 16ª aula de matemática do 6º ano. O nosso assunto de hoje é comparação de fração. Para a gente comparar fração ou número, ou comparar qualquer coisa, nós necessitamos desses três símbolos: maior que, menor que e igual. Eu quero comparar essas duas frações, 1/2 e 3/5. Assim, de início, eu não sei se é maior, se é menor, se é igual. Então, uma das maneiras da gente comparar é em forma de figura. Para mim comparar em forma de figura, eu tenho que fazer duas figuras exatamente do mesmo tamanho. Certo? Para mim poder comparar. Então, vamos fazer 1/2. O que é 1/2? É uma figura dividida em duas partes. O denominador, né, indica 2, então eu vou dividir em duas. E vou pintar uma. Então está aqui 1/2. 3/5. Vou pegar uma figura do tamanho dessa, ó, do mesmo jeito. Vou dividir em 5 partes. E vou pintar 3. Aí eu vou fazer a pergunta: quem é que tem a maior parte pintada? É 1/2 ou é 3/5? 3/5, né? Ó, 1/2, 3/5. 3/5 é maior. Então, 1/2 é menor do que 3/5. Vamos ver um outro exemplo. 3/8, 3/4. Mesmo raciocínio. Vou pegar uma figura, vou dividir em 8 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pintar quantas partes? 3. Pintei 1, 2, 3. Vou agora para o 3/4. Como é que eu vou fazer? Vou pegar uma figura, dividir em 4 partes e vou pintar 3, ó. Peguei a figura, dividi em 4 partes e pintei 3, ó. 1, 2, 3. Das duas figuras, quem é que está mais pintada? Tem a maior parte pintada? É essa, né, ó. Essa vem até aqui e essa outra vai até onde? Então, qual é a conclusão que eu vou tirar? Que 3/8 é menor do que 3/4. 3/8 é menor do que 3/4. Vamos ao nosso exemplo C. 5/6 e 2/10. O que eu vou fazer na primeira figura? Vou desenhar uma figura. Vou dividir em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Na minha segunda fração, 2/10. Eu vou pegar uma figura, vou dividir em 10 partes e vou pintar 2. 10. Vou pintar 2. 2. Qual é a conclusão que nós tiramos? Que 5/6 está mais pintado, ó. Onde é que vem o 5/6? 2/10. Só vem até aqui e o 5/6. Qual é a conclusão? Que 5/6 é maior do que 2/10. 5/6 é maior do que 2/10. Vamos ver a quarta figura. 2/4 e 4/8. Vamos primeiro fazer 2/4. 1, 2, 3, 4. Dividir a figura em 4 partes. Eu vou pintar quantas? 2. 1, 2. Ok? E a segunda figura, 4/8. Vou pegar a figura, dividir em 8 partes. E vou pintar quantas partes? 4.
Qual é a conclusão que nós chegamos? Se essas figuras fossem bem desenhadas, bem feita, a gente via que essa figura está pintada do mesmo tanto. Ó. Ou seja, 2/4 é igual a 4/8. 2/4 é igual a 4/8. Quando acontece isso, a gente chama de frações equivalentes. Ok? Continuando a nossa aula. Vocês prestaram atenção que quando chegou naquela fração D, eu disse que elas são equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações iguais. Então, eu tenho uma fração e dessa fração eu posso conseguir outras frações equivalentes. Como é que eu consigo outras frações equivalentes? Ou multiplicando essa fração ou dividindo essa fração. Eu tenho aqui a fração 20/40. Eu vou conseguir várias frações dela dividindo, tá bom? De 20 dividido por 2, 10. Se eu dividir em cima por 2, embaixo eu vou dividir por 2. 40 dividido por 2, 20. Vamos dividir por 2 de novo. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. Agora vamos dividir por 5. Ó. 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5, 2. O que isso quer dizer? Que todas essas frações são iguais. Se eu for desenhar elas em figura, toda vai dar a mesma parte pintada. Ok? Então, eu obtive frações equivalentes a 20/40 dividindo. Eu agora vou fazer um exemplo multiplicando. Tem a fração de 1/5. E eu quero frações equivalentes a 1/5. Vou multiplicar. Multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Se em cima eu multipliquei por 2, embaixo eu vou multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Vou arranjar uma outra fração equivalente. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Vou achar uma outra fração equivalente. Eu não quero mais multiplicar por esse número, quero multiplicar por esse. Então, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 15, 45. Vou achar uma nova fração equivalente. Vou arranjar a partir dessa. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 45, 90. Então, quando eu quero frações equivalentes a partir da multiplicação, ela não tem fim, ela é infinita. Quando eu quero a partir da divisão, aí ela já é finita, tá ok? Vamos ver outro exemplo. 16/24. Eu quero pegar várias frações equivalentes a partir de 16/24. Vamos dividir por 2. Vai dar 8 e vai dar 12. Vamos dividir por 2 de novo. Vai dar 4 e vai dar 6. Vamos dividir por 2 de novo. Vai dar 2 e vai dar 3. Quando eu chego assim, ó, essa menor fração equivalente, ela é chamada de irredutível. Nesse caso aqui, é irredutível, quem é essa? Que é a menor fração equivalente. Vamos arranjar a fração equivalente a partir de 3/8. Aqui vamos ter que multiplicar. 6, 3 vezes 2, 6, 8 vezes 2, 16. Multiplicando de novo.
6 vezes 2, 12. 16 vezes 2, 32. Vamos multiplicando de novo. 12 vezes 2, 24. 32 vezes 2, 64. Como está multiplicando, vai ser infinito. Vamos lá. No primeiro que nós comparamos frações foi através de figuras. Agora nós vamos comparar fração através do MMC. Uma observação muito interessante. Só podemos comparar frações com denominadores iguais. Então vamos lá. 3 oitavos e 2 oitavos. O denominador está igual? Tá. Então, se o denominador está igual, eu vou comparar só os números de cima. O 3 em relação ao 2 é o quê? Maior. Ok? Então, se o denominador estiver igual, não tem problema. A gente pode comparar sem precisar fazer figura, sem precisar nada. Ó, 1/2 e 3/5. Nesse caso aqui, temos que fazer o quê? O MMC. Para quê? Para mim arranjar duas frações equivalentes. Então, vamos ver lá. O MMC de 2 e 5 é quanto? 10. Ok? O MMC de 2 e 5 é quanto? 10. Então, eu vou arranjar uma fração equivalente ao meio que o denominador seja 10. Então, preste atenção. Eu estou no 2. Cheguei no 10. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 5. 2 vezes 5, 10. Ok? Se eu multipliquei por 5 o 2, aqui também eu vou multiplicar por 5. Então, 5 vezes 1, 5. Ou seja, 1/2 é equivalente a 5 décimos. E agora vamos arranjar uma fração equivalente a 3/5, cujo denominador seja 10. Então vamos ver o que aconteceu, ó. Eu estou no 5, cheguei no 10. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 2. 5 vezes 2, 10. Se eu multipliquei por 2 aqui, eu vou multiplicar por 2 aqui também, ó. 3 vezes 2, 6. Embaixo está igual? Tá, né? Então, vou comparar só em cima. O 5 em relação ao 6 é o quê? Menor. Se você... Esse é o mesmo exemplo que eu fiz com as figuras. Tá ok? Vamos fazer esse outro exemplo. 3 oitavos e 3/4. Ah, professor, os denominadores estão iguais. Os numeradores estão iguais. Não é os numeradores que eu quero é os denominadores. Então, eu vou fazer o MMC de 8 e de 4. 8 e 4. Divido por 2. Divido por 2. Divido por 2. O MMC é quanto? 8. 8 e 8. Eu quero arranjar uma fração equivalente a essa, que o denominador seja 8. Opa, nem precisa, né? 8 e 8. Então não aconteceu nada embaixo, então não acontece nada em cima também. Ó. Ok? Se eu quero com o denominador 8, aqui não já é 8, então não aconteceu nada embaixo. Se não aconteceu nada embaixo, também em cima não acontece. Vou repetir em cima também. Agora eu quero arranjar uma fração equivalente a essa, que o denominador seja 8. Eu estou no 4 e cheguei no 8. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2, em cima eu vou multiplicar por 2 também. Ó.
3 vezes 2, 6. Embaixo está igual? Tá, então vou comparar em cima. O 3 é menor do que o 6. Ok? Vamos comparar agora 5 sextos e 2 décimos. Vamos fazer o MMC de 6 e de 10. Por 2 dá 3 e dá 5. Não tem mais número par, então eu vou por 3. Dá 1 e dá 5. E agora por 5. 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 e 30. Eu quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 30. Ó, eu estava no 6 e cheguei no 30. O que foi que eu fiz? Multipliquei por 5. Ó, 6 vezes 5, 30. Se eu multipliquei por 5 o denominador, aqui também eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Agora eu quero uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 30. Eu não estava no 10 e não cheguei no 30, como é que eu fiz? Multipliquei por 3, ó. 10 vezes 3, 30. Se eu multipliquei por 3, aqui eu vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Embaixo está igual. Então, vou comparar em cima. 25 é maior do que 6. Ó. Ok? Vamos comparar agora essas duas frações. 2 quartos e 4 oitavos. Tá ok? Primeiro nós vamos fazer o MMC. O MMC de 4 e 8 já foi feito no exemplo anterior. É 8. Tá ok? Eu quero arranjar uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja 8. Como é que eu faço? É só observar. Do 4 para me chegar no 8, o que foi que eu fiz? Multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 o 4, eu vou multiplicar por 2 o 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Quero achar uma fração equivalente a essa, cujo denominador é 8. Opa! 8 e 8, ó. Não mudou nada, ó. 8 vezes 1, 8. Então, 4 vezes 1, 4. Não mudou nada. Ou seja, essa fração é equivalente a essa. Ou seja, elas são iguais. Professor, esse negócio de maior que, menor que, igual que... Quando eu apagar aqui, eu não sei mais o que é maior, o que é menor. Eu tenho duas dicas para fazer. A primeira é essa. Ó. E eu vou cortar todos os dois. Se eu cortar, cortei todos os dois, foi assim? Que número é que parece esse, ó? Parece um 7. Ó, 7. E esse parece o quê? Parece um 4. Então, o 7 é o maior e o 4 é o menor. Essa é uma das maneiras. A maneira 2. Maneira 2 é assim, ó. Como é que eu leio um texto? É da esquerda para a direita, ó. Eu não leio assim, ó. Eu leio assim, ó. Comparação através do MMC. Eu leio da esquerda para a direita. Então, eu leio assim, ó. Então, eu vou lendo.
Opa, cheguei na abertura. Essa abertura aqui, em relação a essa aqui, é maior ou é menor? Maior, né? Porque essa daqui, ó, tá aberta e essa daqui tá fechada. Nesse caso de baixo. Vou lendo. Cheguei. Qual é a abertura menor? É essa ou é essa? É essa. Então essa daqui é a menor. Então essas duas maneiras para a gente identificar o símbolo de maior e de menor. Ordem crescente ou decrescente. O que é uma ordem crescente? Ela começa do número menor e vai para o maior. E ordem decrescente? Ela começa do maior e vai para o menor. Então, como é que eu botaria esses números aqui em ordem crescente? Certo? Como era que eu colocava esses números em ordem crescente? Ou seja, do menor para o maior. Professor, não tenho nem ideia. Pois é. Pois para a gente colocar esses números em ordem decrescente, nós temos que achar frações equivalentes que todas elas têm o mesmo denominador. Ah, já ficou mais fácil, professor. Então nós vamos fazer o MMC, né? Isso. Do 4, do 3, do 8 e do 2. 4, 3, 8 e o 2. Foi a primeira pergunta que eu faço. Se tem número par, tem? Tem, então eu vou dividir por 2. Ainda tem número par? Tem. Vou continuar dividindo por 2. Ainda tem número par? Tem. Vou dividir por 2 de novo. Tem número par? Não. Então eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá vendo a importância do MMC? Pois é, chegou a hora dele. Deu 24. Deu 24. Deu 24. E deu 24. Pronto. Eu quero achar uma fração equivalente a esse, que o denominador seja 24. Eu estava no 4 e cheguei no 24. Foi o que eu fiz? Multipliquei por 6, ó. 4 vezes 6, 24. Então aqui eu vou multiplicar por 6 também, ó. 6 vezes 1, 6. Que é uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador seja 24. Eu estou no 3, cheguei no 24. Foi o que eu fiz? Multipliquei por 8. 3 vezes 8, 24. Então, vou multiplicar por 8 aqui. 8 vezes 2, 16. Vou achar uma fração equivalente a 3/8, cujo denominador seja 24. Eu estou no 8, cheguei no 24, foi o que eu fiz? Multipliquei por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Eu vou achar uma fração equivalente ao meio, cujo denominador seja 24. Eu estou no 2, cheguei no 24, foi o que eu fiz? Multipliquei por 12. Então, 12 vezes 1, 12. Pronto, ó. Denominador não está igual? Olha só para o numerador. Ordem crescente. Do menor para o maior. Desses números, qual é o menor? É o 6. É a primeira fração. Então, a primeira fração é 1/4.
Depois do 6, quem é o menor? É o 9. O 9, qual é a fração? É a terceira, ó. 1, 2, 3. 3 oitavos. Depois do 9, quem é a maior? É o 12. O 12 é a última fração, ó. E por último vai ser quem? 16 24 avos, que é o 2 terços. A segunda, ó. Pessoal, isso aqui não é fácil. Não é fácil fazer isso. Não é mesmo. Vamos colocar uma em ordem decrescente. Ordem decrescente é do menor, não, do maior para o menor. É o contrário dessa. Então, fazer o MC de 2, 3, 4 e 6. 2, 3, 4 e 6. Por 2, dá 1, 3, 2 e 3. Por 2, dá 1, 3, 1, 3. Por 3, dá 1, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Pronto, a MMC deu 12. Ok? Eu quero achar uma fração equivalente a essa, a 5,5, que o denominador seja 12. Se eu estou no 2 e cheguei no 12, o que eu fiz? Multipliquei por 6. Ó. 6 vezes 2, 12. Se eu multipliquei por 6 o denominador, aqui eu vou multiplicar por 6. Ó. 6 vezes 5, 30. Tem muito aluno se perguntando aí, ô, corre difícil. Mas eu sei porque você está dizendo que é correr difícil. É porque você não sabe a tabuada. Por isso que é difícil. Vamos achar uma fração equivalente a 9 terços, cujo denominador seja 12. Eu estou no 3 e cheguei no 12. Como é que eu fiz? Multipliquei por 4. Então aqui eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 9, 36. Se você não aprender a tabuada, ainda vai continuar mais difícil ainda. Eu estou no 4. Quero chegar no 12, foi o que eu fiz? Multipliquei por 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. Uma fração equivalente a 3 sextos. Que o denominador seja 12. 6 vezes 2, 12. Então, 3 vezes 2, 6. Eu não quero ordem decrescente do maior para o menor. Desses números, qual é o maior? Esse, ó. 36 dozeavos. Qual é ele? É o 9 terços. Depois, qual é o maior? É o 30 dozeavos, que é a primeira fração. 5 meio. Depois, quem é o maior? É a última fração, ó. 6 dozeavos, que é o 3 sextos. E restou só essa, 3 dozeavos, que é 1 quarto. Tá vendo a importância de você saber isso? Comparar a fração. Estamos chegando ao final de mais uma aula do 6º ano. Nosso assunto de hoje foi comparação de fração. Nós vimos 2 métodos, o método da figura e o método do MMC.
Esse assunto é um dos mais importantes da matemática, por isso espero que tenha aprendido bem. Vou deixar aqui uma lista de exercícios para você fixar esse conteúdo. Gostando da aula, deixe o seu like. E se não for inscrito, se inscreva no canal Matemática Começando do Zero. Até a próxima aula.